qual é o tema central do Salmo 2? Qual é o principal objetivo, o tema que está em todo o Salmo, que é a preocupação principal do Salmo 2? É colocar o governo de Deus e como ele é superior aos governos humanos e às suas vontades. Como a vontade e o governo de Deus são superiores à vontade, ao governo, aos planos dos seres humanos e dos poderosos da terra. Eu devo lembrar a você que há 2 anos atrás a gente teve uma série aqui na igreja sobre o Gênesis, que a gente foi do capítulo 1 até o capítulo 11. E o capítulo 11 narra a história da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel, amém? Em que os homens da terra naquela época, os pós-diluvianos, na verdade, logo após o dilúvio, eles sentiram o desejo, liderados talvez por um homem chamado Nimrod, o desejo de construir uma torre, de fazer uma obra que fosse tão grande que alcançasse o céu, se tornasse o nome daquelas pessoas famoso. E aí eles começam a preparar tijolos, começam a unir com bicho, começam a deixar tudo arrumadozinho e começam a construir uma torre. E ali eles vão se animando com aquela tarefa, estão todos unidos no só propósito, todo mundo falando o mesmo idioma, fica mais fácil, né? Aí a Bíblia diz, né? Quando você olha para a parte da terra do texto, está todo mundo achando que vai chegar ao céu, né? Que vai construir algo tão grande, tão poderoso, que vai ser capaz de desafiar Deus. Porque Deus havia dito: se espalhem pela terra. Os construtores da Torre de Babel disseram assim: nós não vamos espalhar na terra, nós vamos ficar aqui e vamos construir uma torre que vai até o céu. Ou seja, é um desafio ao mandamento que Deus havia dado a Noé. Enquanto aquele povo, aquela multidão de gente está achando que está subindo ao céu, está fazendo algo grandioso, o texto, de uma forma muito irônica, não sei se você está tendo isso, mas existe muito irônica na Bíblia. O texto fala que Deus, ele diz assim: vamos descer para ver o que está se passando. A ironia do texto é que, apesar da empolgação, apesar da suposta força, apesar de todo o empenho em desobedecer a ordem de Deus, aquilo que eles estão fazendo é tão pequeno que eles têm que descer para olhar. Entendeu? A ironia do texto? Há muitas e muitas ironias na Bíblia, como nós escrevemos, e elas foram escritas de um modo proposital. O sentimento que é expresso em Gênesis 11, em que aquilo que os homens fazem é tão pequenininho que Deus tem que descer para olhar, também está, essa mesma ideia, também está no Salmo 2. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção, ainda nessa introdução, para duas particularidades muito interessantes sobre o Salmo 2. Qual a primeira? A primeira é que alguns estudiosos vão dizer que é bem possível que originalmente o Salmo 1 e o Salmo 2 eles eram um texto só. E que com a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, chamado Septuaginta, essa divisão que nós temos hoje aconteceu. Desses 2 textos serem tratados como salmos diferentes. Se você observar, existe uma expressão no Salmo 1 que também está no Salmo 2, só no plural. O Salmo 1 começa dizendo: como é feliz. E o texto do Salmo 2 termina dizendo: como são felizes. Então, se a gente pensar que talvez originalmente esses 2 textos que a gente trabalhou semana passada e o que a gente vai trabalhar hoje, estamos trabalhando hoje, eles eram um texto só, é como se eles saíssem da realidade micro, o homem bem-aventurado, e fosse com a realidade macro, as nações e aqueles que podem ser bem-aventurados, como o texto fala no final. Essa é uma particularidade muito interessante. Mas há uma outra particularidade, uma outra curiosidade, algo interessante a respeito desse salmo, que é ele ter sido cantado pela igreja. Você sabia disso? Você sabia que esse salmo ele já foi louvado no culto? Abra sua Bíblia comigo em Atos, deixa marcado aí. Eu quero que você vá comigo lá para Atos dos Apóstolos. Capítulo 4. Num culto como esse, depois de Pedro e João terem sido ameaçados pelo Sinédrio, logo após a cura daquele homem aleijado que estava no Portão Formoso, eles são ameaçados de todas as formas pelo tribunal dos judeus, né, para que não pregassem no nome de Jesus. Aí Pedro e João são soltos depois disso, eles voltam para a igreja, eles se reúnem com os irmãos. Olha só o que acontece, versículo 23, Atos 4, 23. Observe: quando foram soltos, Pedro
voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes, os sacerdotes, os líderes religiosos tinham dito. Então imagine, eles foram ameaçados, eles foram reprimidos, eles disseram: não preguem mais nesse nome de Jesus. Pedro e João voltam para a igreja, contam tudo o que aconteceu. Normalmente, no cristianismo que nós vivemos hoje, a gente ia fazer uma postagem na rede social reclamando de perseguição, a gente ia chorar, a gente ia dizer: eita, como o Cinélio é vir, a gente ia jogar uma hashtag na rede social. O que foi que aqueles cristãos fizeram? Eles oraram e louvaram o Senhor. Eles oraram e cantaram a palavra de Deus. Cantaram o Salmo 2. Olha o que acontece logo depois eles contarem esse relato de ameaça, esse relato do uso da autoridade para dizer assim: não preguem mais no nome de Jesus. O que eles contam depois de um momento de perseguição? Como é que a igreja reage? Ouvindo isso, versículo 24: levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações. Imagina agora a igreja de Atos reunida, já eram ali milhares de pessoas na igreja, e eles começam a cantar: porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com todo o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então, além de cantar esse salmo, além de entoar esse salmo no meio de uma oração, no meio de um momento de louvor a Deus, aqueles cristãos também nos ajudaram, louvado seja Deus por esse registro, a interpretar esse salmo. Primeiro, nos dizendo quem é o autor desse salmo, porque no texto, se for observar, não há um relato de autoria, mas graças a esse registro, nós sabemos que foi Davi que escreveu esse salmo. Em segundo lugar, eles nos mostram que o governo de Deus, que está sendo narrado no Salmo 2, é nada mais, nada menos que o governo do Messias, o governo de Jesus Cristo, o reino dos céus, que está sendo estabelecido, mas o será de uma vez por todas quando Jesus Cristo voltar. Amém? Então, quando nós falamos que esse salmo, o Salmo 2, agora você pode voltar para ele fala sobre o poder do governo de Deus em contraste, em comparação com o poder do soberano dessa terra. Nós estamos falando, irmãos, do governo do Messias, nós estamos falando do governo de Jesus, nós estamos falando do reino de Deus sendo estabelecido aqui. E esse Salmo 2 é um dos salmos mais messiânicos que nós iremos prestar atenção ao longo dessa série. E como é importante, irmãos, como é fundamental que nós olhemos para salmos que falam sobre o governo de Deus. Porque senão uma coisa que tem decepcionado ultimamente são o governo dos homens. Como é importante nós lembrarmos que há acima das nuvens, acima do céu, um governo que não é corrupto, um governo que não é pautado pelo interesse próprio, um governo que não vai falhar. E aí, quando nós olhamos para esse salmo, quero que você preste atenção comigo, você vai observar que ele tem 12 versículos, e há uma divisão natural desse salmo em 4 sessões. E eu quero caminhar com você em cada uma dessas 4 sessões. A primeira delas, que vai do versículo 1 ao 3, mostra a fúria das nações, a postura dos reis da terra, dos governantes da terra em relação a Deus e ao seu ungido. Davi talvez não tenha ideia, mas ele estava falando sobre Jesus. Eles colocavam talvez em primeiro momento como esse ungido, mas inspirado pelo Espírito, ele falava diretamente com Cristo. O que os 3 primeiros versículos mostram para nós é que em muitas vezes, em muitos momentos, os poderosos da terra estão em situação de rebelião contra Deus. E não tem sido assim desde que o mundo é tudo, irmãos. Desde que a igreja surgiu, os poderosos da terra têm tentado dominar o projeto de Deus. É por isso que, e aqui eu preciso dizer isso, o maior perigo que a igreja pode correr em qualquer época é querer poder, é querer estar com os poderosos. Porque, salvo raras exceções, a postura das nações, a postura dos poderosos da terra, ela geralmente é contrária àquilo que o Senhor espera.
Ela geralmente é contrária. Os poderosos da terra, os homens deste mundo que tem, muitas vezes detêm o poder dos governos, as nações, que detêm os grandes órgãos, que controlam esse mundo do ponto de vista humano, o interesse deles muitas vezes é contrário de Deus. E por isso, só de dizer essa verdade que está sendo expressa aqui para nós, né? Porque se amotinam. Quem aqui sabe o que é um motim? Já ouviu falar essa expressão motim? Motim, principalmente na linguagem militar, na linguagem marítima, né, dos marinheiros, é aquela revolução, aquela rebeldia, geralmente de um contra todos, contra o comandante daquele navio, contra o comandante daquela tropa. Isso é um motim. E em alguns lugares, em alguns contextos, até falamos sobre isso hoje na entrevista, conversando sobre o assunto, um motim, ele é punido, irmãos, com a morte. Se nós observarmos, por exemplo, o grande pecado de Satanás, antes de ser Satanás, foi o motim. Ele queria o trono de Deus, ele queria se assentar no lugar do Altíssimo. E parece que essa mesma rebeldia está instalada, de um modo geral, nos corações humanos, inspirados, né, por esse maligno, já que o mundo jaz de maligno. O mundo, os poderosos dessa terra, eles querem ter um lugar que não pertence a eles. E que lugar é esse? O lugar de Deus. É por isso, irmãos, que a gente não deveria ficar se empolgando demais com os poderosos dessa terra. Tem gente que aposta todas as fichas dos poderosos do mundo. Crente, estou falando de crente. Tem gente que acredita que aquilo que a igreja precisa, que aquilo que o reino de Deus precisa, vai vir dos poderes dessa terra. Mas eu digo para você, irmão, irmã, está aqui hoje, você que está assistindo essa mensagem, que no dia em que Jesus conversou com um homem poderoso dessa terra, né, o grande pretor romano, Pilatos, que questionou: você não é o rei dos judeus? Cadê os seus súditos? Por que está nessa situação? A resposta de Jesus é: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores não permitiriam que fosse levado até você. Aí vem a grande frase de Jesus maravilhosa: mas agora, o meu reino não é daqui. Ora, se naquele momento não era daqui, significa que não é sempre que o reino de Jesus será aqui. Em um momento o reino de Jesus será aqui. É esse momento que o São Deus vai narrar mais para frente. Eu pergunto para você essa noite: será que a gente não tem se preocupado demais com os poderes desse mundo? O que eles podem fazer com a gente? Com o governo que eles têm? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode acompanhar o noticiário. Você pode estar por dentro do que está acontecendo na política. Não tem nada de errado nisso, inclusive eu faço isso. Eu gosto muito de política, inclusive. Estava conversando com alguém que dizia que quando eu era criança eu achava que ia ser político, porque eu gostava desse debate. Estava até convido esse dia de debate, depois de 2000 e pouquinho, acho que 2002, que o Enéas era candidato a um trecho do debate, e eu lembro de ficar assistindo a televisão e gostar de ver alguns debates. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você pode acompanhar, você pode gostar, você pode se interessar, mas não deixe a sua vida ser pautada pelo que dizem e pelo que fazem os poderosos dessa terra. Tem gente crente, muita gente crente, que simplesmente parou de viver por causa do que o presidente, o governador, o ministro da Fazenda fez ou deixou de fazer. Queridos, uma coisa que esse salmo mostra para a gente é que esses homens, comparado com o governo que nós temos, que nós servimos, que nós fazemos parte, comparado, né, com o governante que está sobre nós, eles são nada. Mais do que ser nada, eles se posicionam em um lugar de rebeldia. Eles se posicionam em um lugar muitas vezes de contrariedade. Muitas vezes os poderosos da terra querem estar em oposição ao que Deus quer. E a igreja, irmãos, nós precisamos desenvolver discernimento suficiente para separar isso. Para olhar para um homem, para uma mulher que está sentada numa cadeira de poder, numa cadeira de autoridade, por mais que essa autoridade nós sabemos que foi dada por Deus, está lá em Romanos capítulo 13, por mais que nós sabemos isso, nós precisamos ter esses olhos para entender que, comparado com o governo de Deus, o governo dos homens é um formigueirozinho. Deixa eu perguntar para você: você acordou preocupado hoje
se rebelaram contra a nação. O formigueiro resolveu que vai destruir a casa da nação. O formigueiro se tornou. Será que a irmã Silvana vai ficar preocupada no outro dia ainda agora? As formigas estão contra mim. Se isso já é muito distante, imagina se comparar uma formiga com o ser humano já é algo muito distante. Imagina que comparar os poderosos da terra com todo o poderoso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nesses primeiros versículos, portanto, o projeto humano, os governos humanos estão muitas vezes apresentados em oposição a Deus. Grave isso, nem sempre o que os governantes da terra querem está alinhado com Deus quer. E se a igreja não tiver discernimento disso, ela vai trocar o projeto de Deus pelo projeto dos homens. E eu e você, meus irmãos, nós não fomos salvos. Eu e você não fomos libertos. Não fomos remidos pelo sangue de Cristo para trabalhar nos projetos dos homens. Vamos entender isso, amém? A segunda, ainda nesse texto, olha que coisa. Nós somos apresentados, irmãos, na Escritura a um Deus que estende corda de amor. Não é assim que está lá em Oséias? Com laços eternos de amor, eu atraí você. Nós somos apresentados a um Deus que tem planos perfeitos para a humanidade. Como é que os poderosos das nações chamam essas cordas de amor e esses planos eternos de Deus, de graça e misericórdia? Como é que eles tratam isso? Passando em pedaços suas correntes, lançando em as suas algemas. Para os poderosos da terra, o plano de Deus são algemas. Para os poderosos desse mundo, para os reis da terra, o amor de Deus, o plano de Deus, a palavra de Deus, os decretos de Deus são algemas. Você consegue perceber que na lógica dos poderosos não há nada que nós possamos aproveitar, irmãos, quando o assunto é se submeter ao principal dos governos. Mas vamos continuar aqui. No segundo trio de versículos, mostra o salmista para nós, ele nos mostra a reação de Deus. E aqui está o título da nossa mensagem: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É curioso que quando fala sobre os poderosos da terra, o salmista não menciona o trono, mas quando menciona o governo de Deus, fala que Deus está sentado no seu trono. Ou seja, no final das contas, só existe uma cadeira de poder verdadeira, e ela é ocupada por Deus. Ela é ocupada pelo Senhor. Nós podemos então olhar a coisa agora da perspectiva de Deus. Sabe uma coisa que tem muitos crentes querendo aprender? Olhar a vida da perspectiva de Deus. Às vezes a gente olha a vida, a gente olha os acontecimentos, a gente olha as circunstâncias ao nosso redor, a gente só consegue olhar da nossa perspectiva. Mas, irmãos, uma das coisas que a palavra de Deus, quanto mais a gente medita nela, quanto mais a gente aprende a palavra, a gente vai consertando a nossa vida, a nossa forma de pensar, é começar a enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Então, se você acha que o mundo vai mal, se você acha que os governantes vão destruir o mundo, está tendo, irmãos, está tendo problema na Venezuela, que a gente tem conhecimento. Na Nigéria, desde o final do ano passado, está morrendo gente cristã à torta direita. Cristãos sendo perseguidos de qualquer canto. No Irã, eles nem é noticiado direito, mas está morrendo gente contra as rebeliões que estão acontecendo lá contra a ditadura iraniana. Para qualquer lugar, aí conflito Ucrânia e Rússia, sempre naquela tensão. Qualquer lugar que você olha no mundo, você vê conflito, você vê guerra, você vê caos, você olha para dentro do Brasil, você vê facções criminosas, você vê a realidade da criminalidade, você consegue coisas que você olha assim e desanima. Mas tudo isso tem desanimado muitas vezes os cristãos, tem deixado os crentes cabisbaixos, porque a gente está olhando para a nossa perspectiva. E se você começasse a olhar para o seu país, começasse a olhar para a sua vida, começasse a olhar para o mundo da perspectiva de Deus? O que são os planos dos poderosos nesse momento de Deus? São, nesse salmo, pelo menos, literalmente, uma piada. É a rebelião do formigueiro na casa da nação. É engraçado. Do seu trono dos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Mas mais do que isso, porque de Deus não se zomba, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Mais do que achar graça, mais do que zombar, mais do que caçoar
da iniciativa dos poderosos tentar barrar o plano de Deus, tentar barrar o ungido de Deus, Deus repreende, Deus se vira em seu furor, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. Perceba que aqui em vários momentos a expressão aparece na primeira pessoa: eu estabeleci o meu reino em Sião, meu santo monte. Querido, Deus tem um reino, Deus tem um rei, e Deus tem um lugar nesse reino estabelecido. Não há para nós incertezas de que tipo de rei nós temos. Não há incerteza de qual é o plano de Deus. Não há incerteza de como Deus governa. Deus tem um lugar de governo, Deus tem um rei para governar, Deus tem um propósito para ser cumprido. Enquanto os reis da terra eles precisam se juntar, Deus sozinho governa, irmãos, absoluto. Como nós cantamos a música, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto, do princípio ao fim. E aí, irmãos, ainda nessa reação do Senhor, Deus diz: eu mesmo estabeleci, eu pus, eu firmei, eu coloquei. Irmãos, existe alguma coisa que Deus coloca, que Deus estabelece, que Deus põe que seja retirada? Enquanto na terra mudam-se territórios, os soberanos passam, as pessoas morrem, o governo de Deus, o rei que ele estabeleceu e o seu propósito, eles prevalecem. É um dos motivos pelos quais a gente não deve estar desesperado por aquilo que os soberanos dessa terra podem fazer, que os governantes desse mundo podem ou não realizar. A gente não precisa se entregar ao desespero, porque nós servimos ao reino, nós fomos integrados, fomos colocados em um governo eterno, com o rei eterno, com o propósito eterno. No fim, então, ou na verdade seguindo, aqui nos próximos 3 versículos, esse rei é apresentado. Quem é o rei que representa o governo de Deus? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse versículo tem sido utilizado para falar sobre a geração eterna do filho. Esse é um dos termos que nós usamos para falar sobre a relação entre o pai e o filho. Essa expressão significa que Jesus veio a existir em um dado momento, mas quer ser gerado nesse momento chamado tu és meu filho, hoje te gerei. Esse hoje, ele é eterno. Jesus é eternamente gerado no Pai, não porque ele passou a existir no momento, mas porque geração é o nome que a Bíblia dá para a relação entre pai e filho dentro da Trindade. Existe dentro da Trindade um relacionamento intratrinitariano, as relações entre pai e filho, pai, espírito, filho, espírito. E existem relações extra-trinitárias, a economia da Trindade, que é como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam com os outros agentes do mundo, os outros agentes do universo, inclusive os seres espirituais. E aqui o texto ele fala que está sendo proclamado um decreto do Senhor. E querido, aquilo que Deus determina é irrevogável. O governo de Deus está dado ao seu filho. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. O que o texto está dizendo, portanto, é que o governo do mundo, o governo de cada pedacinho da terra pertence ao filho que foi determinado por Deus. Não há, irmãos, nenhuma. Isso é uma frase de um escritor, autor muito conhecido chamado Abraham Kuyper. Ele diz assim: não há 1 centímetro da realidade que Cristo um dia pertence a Deus. Irmãos, existe um costume no meio dos crentes de ficar dizendo que as coisas, que isso é do diabo, que aquilo é do diabo, que não sei o que é do diabo, e aquilo é do diabo. Irmãos, se o diabo tivesse metade das coisas que os crentes dizem que ele tem, misericórdia da gente. Ele volta a dizer, vou repetir a frase da Branca Câmara aqui: não existe 1 centímetro da realidade que Cristo não diga isso aí. Ao ponto que as pessoas, às vezes, nessa loucura de atribuir tudo ao diabo, estão dizendo: não, porque essa música aqui é do diabo, aquele instrumento é do diabo. Por quanto tempo na igreja, por exemplo, nos sistema dos instrumentos com a bateria, coitados dos bateristas,
sofrem tanto? Por quanto tempo você memorizou que a bateria é do diabo, o rock é do diabo, não sei o que é do diabo? Volta a dizer, irmãos, o diabo não é tão senhor assim nas coisas que as pessoas pensam. Esse texto mostra: pede e te darei as nações que merecem os confins da terra como tua propriedade. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é lícito, tudo que é bom em essência vem de Deus, irmãos, não vem do diabo. Amém? Então, o que nós podemos observar em seguida, versículo 8, versículo 9, perdão: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Isso fala sobre autoridade. Isso fala sobre esse filho, esse governo. Ele não é apenas dono, mas ele pode fazer o que ele quiser com as nações. Muitas vezes essa expressão, tu as quebrarás com cetro de barro, ela é associada, inclusive em Apocalipse, no texto que fala sobre o governo milenário de Cristo. Eu não vou entrar aqui nessa seara, a gente já trabalhou sobre isso no passado, na série de Apocalipse, sobre o milênio, a gente já falou o que significa o milênio, mas fato é, no governo milenário, você pode ver isso em Apocalipse capítulo 20, essas mesmas expressões são repetidas. Ele as quebrará com um cetro de ferro e as despedaçará como um pó de barro. Ou seja, isso fala sobre a autoridade que o Messias tem. Isso fala sobre o poder que o Messias tem para fazer e desfazer para as nações o que ele quiser. A autoridade pertence a ele. Jesus disse isso para os discípulos: toda a autoridade, não uma parte, não alguma autoridade, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E aí, irmãos, a conclusão não poderia ser outra. Por que é que os últimos versículos, os últimos 3 versículos, a última das 4 sessões que eu falei aqui, da divisão natural desse salmo, que convite eles fazem aos poderosos da terra e por extensão a todos nós? Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência das autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com temor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. O salmo poderia terminar aqui, mas todo ele foi construído não apenas como uma ameaça, não apenas como um ultimato para dizer assim: se medem, se corrijam nações, se corrijam povos, se corrijam poderosos da terra. Aí o Senhor se assenta distante. O salmo poderia terminar assim: e Deus tem direito, irmão, de se irar com as nações. Romanos capítulo 1 fala que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade do mundo. Você quer saber por que eu leio Romanos capítulo 1 hoje quando voltar para casa? E isso também se aplica aos poderosos. Deus tinha o direito, e ainda tem, e se ele quisesse, destruir todas as nações, acabar com os poderosos, mas ainda bem o salmo termina com a palavra de misericórdia. E eu amo, irmãos, vou citar aqui Dedioso, faz mais de 6 meses que eu não cito Dedioso aqui, então eu vou citar hoje. Esse salmo, ele é citado de uma forma maravilhosa. É claro que não está isso escrito, você precisa ter sabedoria para separar quando assiste, isso aí só conhecendo a palavra, né? Quando assiste uma série que tem uma licença poética, você precisa separar aquilo que é bíblico do que não é. Mas a forma como foi construída essa cena é maravilhosa, porque Nicodemos, ele pega na mão de Jesus após a conversa, após reconhecer que ele é o Messias. Ele pega na mão de Jesus e diz: beijem o filho, para que não se irem e não sejam destruídos repentinamente. E aí Jesus completa com a mensagem que termina o salmo: como são felizes aqueles que venceram. Então, qual é o objetivo final do salmo? Apresentar a misericórdia de Deus que realmente se mira com as nações, que caçoa delas, que frustra os planos dos poderosos. Os planos poderosos vão até onde Deus diz que vão. Você vê o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, Venezuela, você vê o que está acontecendo no Irã, você vê o que está acontecendo na China, na Rússia, no Oriente Médio. Os poderosos dessa terra, eles vão até onde Deus diz que eles vão. Eles não andam no centímetro. No sentido de permanecer, de estar vivo, fazendo coisa, ou deixar de fazer uma coisa, não há diferença entre o ser humano e o velho. Não há diferença entre o ser humano e uma lesma. O homem mais poderoso dessa terra, que se rebela contra o Senhor, ele só vai até onde Deus quiser. E se todos esses homens poderosos permanecem vivos, é simplesmente porque Deus quer.
quero ler duas histórias com você para terminar isso, mostrar como Deus trata os poderosos da terra que querem assumir o lugar de Deus e querem tentar de alguma forma frustrar o propósito de Deus. Quero ler dois textos com você que exemplificam esse salmo, e aí você vai lembrar deles. Você vai descer do Salmo 12, ou quando você ouvir essa mensagem depois, você vai lembrar qual é o resultado quando um poderoso, alguém tem uma autoridade pequenininha, uma formiguinha, tenta se revelar e se achar mais do que o poderoso que está sentado no único trono verdadeiro que existe. Abre comigo, Daniel. Daniel capítulo 4. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel foi colocado diante do rei para interpretar esse sonho, aquilo que havia sido sonhado pelo aquele que era o governante das nações daquela época, que tinha um império, os primeiros grandes impérios da história. Daniel interpretou esse sonho, disse que ele representava a ruína de Nabucodonosor e advertiu ele: volte, se arrependa dos seus caminhos. Versículo 27 é a advertência de Daniel: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Agora no versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, provavelmente os chamados jardins suspensos da Babilônia, que são das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele olha para aquelas maravilhas e diz: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí, como capital do meu rei, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Escute isso agora. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passaram 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da água, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, agora ele está falando, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra, mesmo mensagens são dois, são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do rei. Amém? E aí o texto continua para o fechamento dessa passagem. Mas eu quero ler uma outra passagem que mostra o que acontece quando o poderoso dessa terra não entende qual é o seu lugar dentro de Deus. Vá lá para Atos de novo, capítulo 12. Atos 12. A partir do versículo 19, a parte B. Depois Herodes, depois de matar Tiago, depois de matar Tiago, o apóstolo, prender Pedro, tentar matar Pedro foi liberto milagrosamente da prisão. Foi só depois disso. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele.
de apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, esse Herodes é o Herodes que caçoou Jesus, que mandou matar Tiago, que de alguma forma se opôs ao plano de Deus através do Messias, como a igreja reconhecia capítulo 4, no dia marcado, versículo 21, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor feriu, e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. O que Lucas está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele que se opôs ao plano de Deus teve que enfrentar as consequências, mas aqueles que viveram debaixo do governo de Deus, a palavra continuava a se espalhar. Vamos ficar em pé para esperar? Esse salmo, irmãos, é um convite a nós pensarmos a qual projeto nós estamos associados. Você, querido, foi chamado, foi convocado por Deus para ser embaixador do Rei. Todas as vezes você prega a palavra de Deus, todas as vezes você ministra o Evangelho na sua vida, todas as vezes você faz a diferença com o seu testemunho cristão na vida de alguém, você está abraçando o projeto mais vencedor do mundo, que não é o projeto da Igreja de Nazaré, é o projeto do Messias, do governo de Deus sobre essa terra. Então eu faço um convite para você essa noite. Nós vamos orar agora. Olha as coisas assim: Senhor, não deixe o meu coração, não deixe a minha vida, não deixe eu pautar os meus dias pelo que os poderosos da terra estão fazendo. Volto a dizer, irmão, você pode acompanhar o noticiário, você pode saber o que está acontecendo, você pode ter seu posicionamento político, não tem problema quanto a isso, desde que o seu posicionamento político seja contrário à palavra de Deus, é outra história. Tudo bem, só não aposta todas as suas fichas nisso. Quando fulano for o presidente, quando o Brasil tiver esse ministro, quando o Pernambuco for governado por fulano, ciclano. Não trate com seriedade os poderes dos quais Deus ri. Amém? Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos despertados na nossa consciência para lembrarmos que agora, como disse o nosso mestre Pilatos,